diz, eu estou com essa vozinha assim, mas eu vou tentar levar um pouquinho. Acordei com essa rouquidãozinha. Na prece de Márcia falou sobre sermos amigos e verdadeiramente amigos, né? E enquanto eu estava fazendo a leitura da família de Betânia, eu pensei assim, gente, mas que coisa linda esses três irmãos. Porque assim, família de Betânia. Betânia é uma cidade e fica muito próxima a Jerusalém. Jesus nunca dormia em Jerusalém, gente. Nunca dormia. Ele transitava por Jerusalém, mas quando ele tinha que repousar, que descansar, que a divulgação foi intensa, que os trabalhos foram intensos, mas tudo era sob o cerco ali, né, dos fariseus, vigiado a todo momento, para que em qualquer, né, brechinha ele fosse acusado de blasfêmia de qualquer coisa. Então ele estava sendo vigiado. E ele nunca dormia em Jerusalém. Então ele buscava pouso próximo a Jerusalém. Ele passava as noites no Getsemane, que era um jardim suspenso, alto, né? Onde tinham muitas oliveiras. Então ele costumava orar ali. Mas ele ia descansar sempre na casa de uma família muito querida. Eram amigos de Jesus, sabe? Amigos verdadeiros de Jesus. Eram os três irmãos queridinhos. Era Lázaro, Maria e Marta. Quando a gente ouve falar Maria, né, no Evangelho, a gente fica um pouco confuso. Porque tem Maria de Nazaré, porque tem Maria de Cleófas, porque tem Maria de Magdala, não é? A gente não fica um pouquinho confuso? Essa é Maria de Betânia. Então vamos botar assim na cabeça da gente. Essa é Maria de Betânia, né? Que a cidade onde nasceu identifica o nome, né? Maria de Nazaré, que nasceu em Nazaré. Maria de Betânia, que nasceu em Nazaré. Magdala, que é de Magdala. Identifica o nome. E Maria de Betânia, vamos lembrar assim, lá na frente, quando Jesus já tinha sido crucificado, ela é uma das mulheres que vai até o túmulo, né, verificar lá, fazer a ritualística, né, do corpo, né, e quando chega lá não encontra o corpo. Então ela é uma das Marias. Então vocês leem assim que Maria foi Maria de Magdala, foi Maria de Betânia também, se eu não me engano, Maria de Cleófas, né, não tinha. Então são várias Marias, né? E a família de Betânia tem Lázaro, que Lázaro também protagonizou momentos muito importantes dos ditos e feitos de Jesus. A gente lembra, né, a ressurreição de Lázaro. Então Lázaro, ele já tinha dado como morto. E as meninas ficaram desesperadas, vendo o irmão morto. Sofreram bastante. Isso já foi lá mais para perto da crucificação, sabe? Sofreram bastante. E mandaram alguém avisar Jesus, que estava distante, que Lázaro tinha dado como morto, que já estava morto. Mas elas tinham a esperança, né? Claro, via Jesus fazer tanta coisa, elas tinham esperança que o irmão delas poderia voltar à vida. Então alguém foi avisar Jesus. E aí, por isso que Jesus, quando foi ter com Lázaro, né, para poder sair lá da tumba, que ele estava lá dentro já estava cheirando mal. Então, quando Jesus foi, já foi com 4 dias de Lázaro morto. Então, imagina, né, porque Jesus estava distante, entendeu? E Lázaro, assim, tem uma passagem, que é do livro Quando Voltar a Primavera, que a Amélia conta, né, essa de Lázaro. Lázaro estava sofrendo a mesma coisa que a filha de Jairo, de catalepsia, que é aquela condição que a pessoa, sabe, parece que está morta, mas não está. Ivone do Amaral Pereira tem relatos, né, memórias da mediunidade, não sei se é esse título, recordações da mediunidade, onde ela narra que ela também teve esses fenômenos de catalepsia, inclusive bebê. E aí Lázaro teve catalepsia.
Se aqui é aquele processo que muita gente é enterrado e que acorda e quando vai fazer a exumação vê aí as marcas de unha no caixão, deve ser terrível a situação. Enfim, foi esse o fenômeno de Lázaro. Mas Lázaro, Amélia diz que ele já era da corte espiritual de Jesus. Né? Ele já fazia parte daqueles espíritos que realmente vieram para testemunhar as coisas, para dar um alento. Então, quando você pensa na amizade de Lázaro, Maria e Marta com Jesus, e sabendo que eles já eram da corte espiritual de Jesus, então certamente já eram espíritos de grande magnitude, né, gente? E a amizade era muito bonita. Então, a Amélia narra no livro Quando Voltar a Primavera, que quando Jesus chega e vê as irmãs naquele estado desesperadas, chorando por Lázaro, que ele também chora. Né? A Amélia relata que ele também chora, né? Isso chama a atenção. Por quê? E aí, por ele chorar, por conta da condição de Lázaro, os discípulos atestam, né? Obrigada, meu amor. Atestam que era uma amizade verdadeira, sabe? Verdadeira. Aí a Amélia, como sempre, ela narra pra gente a geografia do local, né? A cidade, ela faz tão bonitinho, ela situa a gente onde a gente deve estar. E aí ela fala um pouco de Betânia. E pelo que ela fala de Betânia, gente, Betânia é muito bonita, é uma cidade bonita, é muito florida, né? E Betânia situa-se na Judéia. O livro de vocês tem mapinha no fundo? Né? Então, assim, vamos pensar que na região da Palestina eram divididas era dividido em regiões, sabe? Era a Judéia, a Galileia, e essas regiões tinham cidades. A Galileia, que era uma região próximo ao mar da Galileia, era a região dos pescadores, é onde ficava a cidade de Cafarnaum, que é a cidade onde morava Simão Pedro. Então a Galileia era a região dos pescadores, onde a maioria dos discípulos eram de lá, eram da Galileia, eram pescadores. O único que não era da Galileia era Judas. Judas era da Judéia, dessa região, de uma cidade chamada Iscariote, né? Judas de Iscariotes, né? E a região da Judéia, ela tinha uma geografia árida, seca, não era uma região bonita não, mas a Betânia, que está na Judéia, nessa região, diferenciava-se. Aí a Amélia diz: cercada por imensos campos de cevada, pequenos bosques de oliveiros e figueiras que sombreiam a estrada de Jericó, serpenteando junto às muralhas. Betânia ficava a 1 hora de Jerusalém, era uma cara, mais ou menos. E aí ele aqui diz que é perto, gente. Mas é mais perto, porque não tinha um carro. Era o perto mais perto, né? E era na paleta. Então imagine essa caminhadinha, né? Eu sou uma caneta todo dia. Vai aqui no buraco. Vai aqui no buraco. Ali, né? Vai no buraco. As pernas precisam de você, umas pernas muito fortes, né? Umas batatas. É uma só assim, tipo, é uma maratona. E em condições muito diversas, porque não tem asfalto, né? Não tinha uma pista plana, né? Calçados, roupa adequada. Nem como carregar água, né? Gente, deixa eu corrigir, não estou falando da carregada, estou falando da distância de carro. É isso que eu estou falando. 1 hora de carro. É 1 hora. 1 hora a pé, tem que ser daqui no buraco. Daqui no buraco. Entendeu? Aqui no buraco, um dia sem sol. Eu acho que aqui no buraco é 1 hora. É pertinho, não, já foi correndo, tá buraco.
capital, a cidade dos profetas, era uma agonia Jerusalém. 11 horas de caminho aqui na Macaé. 11 horas daqui para Macaé, não sei. 50 quilômetros. Tudo aquilo durado. São meio dias. Então, assim, Jerusalém era aquela agonia da capital, gente. Era o fim do cérebro de gente. E era onde estava o templo, né? E aí a Bíblia diz: o cenário de Betânia diferia frontalmente da opulência barulhenta da cidade dos profetas, que era Jerusalém. E aí ela fala assim que Betânia tinha um negócio de umas trovoadas, tão semelhante aos toques das trombetas que desabam repentinamente. O ar translúcido e leve permitia, como ainda hoje, a visão a longas distâncias. Ela situa na geografia, né, os montes, a aldeia singela, parecia contrastar seu verdor com a áspera Judéia. Aí estou falando, a Judéia era áspera, era seca, era feia, mas a aldeia era verdinha, era bonitinha. Tudo ali era bucolismos, tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante, e a coroa do Monte das Oliveiras ao longe tingia com o verde cinza das árvores as paisagens deslumbrantes. Próxima à capital ficava, no entanto, muito longe em comparação ao fausto e à bulha da grande cidade. Gente, é interessante, porque assim, quando ela fala da geografia do lugar, a geografia tem muito a ver com o contexto da história. Lembra de Gadara? A muralha de pedra feia, escura, tal. E aí quando ela fala da geografia de Betânia, tem a ver com esse contexto, né? Por ser uma cidade amiga. Era uma cidade que ele ia descansar, era uma cidade que ele ia se refazer, acolhedora. Ele ia se refazer com os amigos. E a gente precisa ficar muito atento que nos ditos e feitos de Jesus, tudo tem um significado. Se é de dia, se é de tarde, se é de noite. Se o ar passa assim, se passa assado. A vegetação assim, assado. Tudo tem grande simbolismo. Então, para a gente, quando a gente lê a Amélia, tentar extrair algumas mensagens que, se a gente for ler assim rápido, passam despercebidas. Então é importante a gente atentar para esses detalhes. O remanso que era Betânia se fazia agradável refúgio após as afatigantes jornadas. Diversas vezes Jesus procurava aqueles sítios para retemperar o coração e alentar os corações. Gente, eu fiquei pensando sobre as Marias, né? Eu falei com vocês. Aquelas estrelas que a gente vê, as três Marias. Será que faz alusão às Marias? Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Maria de Betânia. Será que tem a ver? Não sei. Elas compostas ao Cruzeiro do Sul, né? O quê? Né? Tem a ver com as três Marias. Pensei nisso. Você tem dado o nome dessa constelação? Disso. E aí ele diz, naquele outubro de 29, se a gente entende que a história da humanidade é antes dele e depois dele, a gente fala, quando a Amélia fala que outubro de 29 significa que se transcorreram 29 anos do nascimento de Jesus. Sim. Não é isso? Então a gente pode dizer que ele tinha 29 anos aqui, né? Será? Pode, mas eu estou fazendo aqui essa comparação, né? Eu também pensei. Quando começaram as primeiras trovoadas e os ânimos em Jerusalém se exaltavam, o mestre procurou a encantadora Betânia. A rede de intrigas apertava as malhas. Imagina, já estava os usos, uma fofoca estava solta, né? As artimanhas, as intrigas, estavam acontecendo. Sinedritas espreitavam e espalhavam espiões pela senda do raminho. Desejavam surpreendê-lo em blasfêmia. Jesus, porém, imperturbável, continuava sementeiro da verdade.
Ele sabia que os homens são meninos espirituais. É melhor botar entre essas, meninos espirituais. Que o Somos ódio, até hoje. Somos infantis até hoje. que o ódio é consequência do amor selvagem atemorizado. Ai, gente, o amor selvagem atemorizado. Se de um lado o despeito e a inveja traçavam as cordas odientas da perseguição implacável, o sendal de amores abria tecidos envolvendo muitos espíritos valorosos e dedicados. Espíritos valorosos e dedicados. Olha aquilo que eu falei, a corte espiritual de Jesus, que eles faziam parte. Em Betânia, Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria, são o atestado eloquente desse amor. Sem medo dos fariseus ou das murmurações dos vizinhos tímidos e receosos. Vamos parar aqui para a gente analisar. Eles não tinham medo de receber Jesus na sua casa. Eles sabiam que o fuxico já estava correndo solto. Que os vizinhos estavam temerosos por Jesus, né, entrar na casa deles, mas eles não tinham receio, né? E a gente, como é que a gente ainda está em cima do muro para Jesus entrar na nossa casa? A gente ainda está preocupado com o que há, com o que der, com o que o mundo vai dizer? A gente ainda está com o pé lá? Ou a gente está inteiro? Venha, mestre, entra aqui na minha casa. Né? Porque essa era a postura deles. Sem receio de receber Jesus. Posicionados para Jesus. De Jesus e por Jesus. Tanto é que Marta, ou que Maria, né? Maria foi uma das mulheres que não temeu a nada nem a ninguém, e no processo da crucificação ela acompanhou. Ela estava ali aos pés da cruz, enquanto os discípulos correram. Esse é o posicionamento, sem medo das repercussões do mundo. O mundo é o mundo. Ele venceu o mundo, e com ele nós venceremos também. Então, os irmãos de Betânia tinham essas coisas. Não se preocupavam com isso. E aí albergavam Jesus no seu lar, cercado de rosas perfumadas e construído de paredes cobertas de plantas trepadoras. Devia ser uma casinha linda, né? Cheia de rosas, cheia de plantas trepadoras, coisa mais linda. Em derredor, os cedros e persegueiros em flor. A flor do persegueiro também seja a flor. Acho que é rosada a flor do persegueiro. Persegueiros em flor constituíam um postal formoso, do qual se destacava a casinha cúbica de largo alpendre, com colunas abraçadas por era verde escura. Coisa linda. Amavam Jesus e diziam abertamente que amavam Jesus. Gente, a gente vive uma chaga das religiões que está no nosso inconsciente coletivo. E muitos de nós espíritas, não é a primeira vez que somos cristãos. Muitos de nós somos cristãos falidos mesmo. Por isso que às vezes no movimento espírita, você olha para alguém, parece que você está vendo a pessoa até de batinho. Você diz. Parece que tem ainda os preceitos fortes, né? Como se tivesse um resquício a um pouco do dogmatismo. Né? Ainda existe isso. E falar que a gente ama Jesus, né? A gente fala assim, eu amo Jesus. Dizer que ama Jesus gera-se um pouco um desconforto, como se a gente estivesse falando algo Profano. profano. Porque nós, sem
nós, como você falou, nós vimos de um resquício muito grande, nós temos em nós um resquício muito grande de religiões passadas, pretéritas, em que a figura de Jesus, em algumas religiões, é considerado Deus, que Jesus é o Deus, né? Então, como que nós vamos falar que amamos o Deus? A gente deve temer a Deus. Então, isso é que é a dificuldade. Eu acho que existe por conta disso, que isso está muito agarrado em nós. E nossos irmãos evangélicos, quando eles cantam louvores, é tão bonito, né? Nos louvores eles dizem assim, com toda a alma, que eles amam Jesus. E muitos de nós espíritas de impactar o mundo. Mas também os evangélicos, eles têm, né, essa coisa do amar a Jesus, né? Mas os espíritas, alguns, não todo o movimento espírita, já olha para Jesus e canta músicas para Jesus de uma maneira como amigo, como mestre, perto, né? Entende assim, a diferença, né, do tratamento para Jesus. Então eu acho que a gente está aprendendo isso aí, né, e trazê-lo para perto como mestre, como modelo, como guia. Sabe que muita gente assim fala que tem uma dificuldade de trazer Jesus para perto? Eu entendo isso, sabe? Porque ainda vivemos imersos em culpa, né? A gente tem um passado, né, difícil, que a gente está aqui para resgatar, para reparar. Então, esses resquícios que ainda existem nos fazem colocar bem distante de Jesus, quando na verdade ele mesmo disse que os sãos não precisam de médico, né? Se ele mesmo dizia que era para a gente mesmo que ele veio. E a gente tem que fazer esse exercício de trazer Jesus para perto. E às vezes eu fico vendo, a gente vê nos nossos irmãos, nos nossos amigos espirituais, a ponte para Jesus, né? Como se a gente ainda às vezes precisasse de intermediários, sendo que os amigos espirituais nos dizem o tempo todo que a gente que deve conectar com Jesus. Só que a gente fica olhando neles uma ponte para Jesus. Entende qual é a lógica que eu estou querendo dizer? Distanciando, né? Distanciando, usando intermediário, usando os santos, né? Usando os santos, colocando os santos da Igreja Católica. Porque muitas pessoas, eu já até falei isso aqui, que eu tinha até medo de, quando eu era pequena, de ir à igreja, porque lá tem um Jesus, quando você entra, ele deitadinho, com um paninho em cima, e a gente tinha que ajoelhar e beijar, aquilo era um sofrimento. Então, essa cultura que a gente foi criado dentro do catolicismo, trouxe essa distância desde a infância para a gente. É como se fosse impossível você conviver com Jesus. Era Jesus lá crucificado e a gente aqui. Então, assim, nunca teve essa coisa de era um espaço largo, não tinha essa coisinha de você trazer Jesus para dentro de você. E aí, essa semana, a gente vê, às vezes a gente fala assim, mas criança vai para a evangelização tão novinha, não entende nada. Antonella chegou na janela, olhou uma estrela e a lua. Virou para mim e falou assim, vovó Norminha, corre para você ver a estrela grandona. Acho que Bisa Varina está de vestido branco. Olha só, né? E por que a gente não vê Jesus? Aí eu falei assim, lá na evangelização falou que Jesus está onde? Aí ela, dentro do nosso coração. Eu pensei, como que é gratificante a gente ver uma criança de 4 anos, né, falar, né, por que a gente não vê Jesus? E aí essa questão do que a gente passa, do que a gente recebe, né? Então, hoje Jesus está muito mais... Eu ocorreu agora, que eu acho que daqui para frente a gente vai enfrentar um problema maior que a gente nunca teve, de que essa
querem seguir os padrões, querem filosofias orientais, o que está na moda, não que não seja legal você conhecer, mas conhecer Jesus, o cristianismo mesmo, tá estranho, porque assim, você vê assim, é Buda, é outra filosofia, e parece assim que ficou demodé. Às vezes eu sinto isso com uma galerinha agora. Assim. Essa é a chave que eu falei das religiões. Mas eu penso que isso aí que está acontecendo é por conta da globalização, sabe? A facilidade de você estar aqui e você ver e conhecer outras culturas, outras tradições e tal. Mas eu creio em Jesus, porque Ele que comanda. Então nada acontece sem, eu também. entendeu? Sem a ciência. Mas a geração de hoje em dia É necessário, né? Isso que você está pensando, é necessário ter essa. Olha só. Gente, porque olha só, eu penso também que o que é importante? A elevação moral Sim, é do o ser mais humano, importante. né? E como a gente se eleva moralmente? Qual é a melhor religião? É aquela que faz o homem melhor. É isso aí. Se Então, depois chegar através do judaísmo, qual do religião? Mas no cristianismo, fundo eu fico com pena, porque olha, como que está sendo emocionante, envolvente, gratificante a gente conhecer Jesus, como a gente está conhecendo através da América. Mas assim, Quem perde, deixa eu né? eu perguntar. acho que são pontes. Quando Eu você, acho que são pontes. A chegada é sempre. quando você era jovem, hein? Quando você era Não, jovem, sim, o objetivo é nossa elevação moral. Vamos chegar a Cristo. Vamos chegar a Cristo. Eu acho que sei lá. ei, olha só, hein? Quando você tinha a idade deles, vamos colocar aqui. Quando eu tinha a idade deles, eu não me ligava em Jesus, não. Porque eu me ligava lá no budismo, eu queria conhecer, etc. Mas chega uma hora que a vida vai socando e você sabe daquilo tudo. Mas só tem um caminho no final das contas, que a vida te leva lá no fundo, se você tem que levantar. Aí você vê que tem um caminho, que Buda vem de onde, o que Buda prega. Aí você vê como é que é aquele poeta, que você, esse Calil Branco, ele leu Jesus. Aí você vai ver todos os grandes mestres da humanidade, tinha Jesus no caminho. Aí tudo leva a Jesus, tudo leva ao cristianismo, porque foi a essência, de Deus. Isso está em tudo, porque Deus está em todas. Jesus foi um dos mestres, um dos grandes mestres. Então é o maior aqui na Terra. Então na juventude a gente busca tudo, a gente quer descobrir tudo, mas tudo vai levar a gente a Jesus. Pode ter certeza disso. Vamos lembrar que o primeiro capítulo do livro de Amélia é Respingos Históricos. E ela faz um apanhado sobre essas religiões orientais que antecederam Jesus. Buda, Siddhartha Gautama, Krishna, Lao Tse, Confúcio. Em todos os pontos do planeta existiram precursores que vieram preparar o caminho para Jesus. E bonitinho, gente. Acho que eu já falei aqui mais de uma vez que Mahatma Gandhi, que dizia que se queimassem todos os livros sacros da humanidade e deixasse somente o Sermão da Montanha, que nada se perderia. Com certeza. Para Mahansa Yogananda, quando ele fala de Jesus, que beleza! Ele exalta Jesus à condição dele. É muito lindo de perceber isso. E aí é isso, são pontes. Quando a gente Mas eu acho que fica meio pontes. São difíceis para chegar, como você falou, no caminho. Tudo é caminho. Mas cada um vai precisar de. Sim, eu precisei de Do tempo 24. Eu precisei de 24 anos para chegar aqui. Cada um vai precisar de uma Sim, eu precisei de 24 anos para chegar até aqui. Mas antes, eu era criada como?
não amar Jesus, ter medo. Não faz isso que Jesus já disse. Tem que beber a Santa Ceia, senão Jesus vai te castigar o mês todo. Tem que andar com a saia assim, porque ninguém pode ver sua pé, senão Jesus vai te castigar. Então eu temia, eu não respeitava Você e falou, não amava. era o E Jesus agora- deitado, todo ensanguentado, era Jesus na cruz. Não era o Jesus caminhando com a gente. Então, e assim, fui criada na Batista, nasci na Batista. Depois, com 16 anos, saí e tudo que acontecia na minha vida era culpa de Deus. Meu filho é deficiente, Deus te castigando, tal. Agora, meu filho, ele é ateu. Ele acredita na explosão que teve aí, foi criado no mundo, o mundo criou, e aí a gente pode falar, pode fazer, pode ser o quê, que ele não acredita. Ele acredita na explosão. E já está com 26 anos. A gente tem que entender uma coisa, ó, a gente não pode desconsiderar toda a nossa caminhada. Tudo que a gente caminhou, tudo que doeu, tudo que feriu, foi o que fez a gente chegar aqui. Então, sim, é o que eu estou falando dela, é a caminhada. Me feriu, o jeito que eu fui criada, me libertei, me libertando, me encontrei, estou me libertando, porém, estamos, como ela disse, nos tempos modernos. Era para, por eu estar num tempo diferente, a criação dentro do meu laço é diferente. Um filho acredita numa coisa e a outra em outra, e você pode bater boca ali que ele vai. Ele fala de um jeito que acaba até te convencendo da explosão mesmo, que teve tudo mesmo. Porque cada um totalmente. Meus dois filhos nasceram já espírita. A minha filha nem está aí para Deus, tá? E meu filho é católico. E aí, vou fazer o quê? Cada um isso na eu tô sua. falando, a trajetória. Cada um buscando Buscando seu propósito. Ela não esteja aí para Deus, entendeu? Ela tem todos os conhecimentos da doutrina espírita, entendeu? Mas a semelhança, é importante a sementeira. Seria tão bom se a gente tivesse a cabeça de hoje lá atrás. Pois é, pensou? Mas Às vezes só tem que passar por Mas dentro da cabeça, buscar a Deus é uma coisa, né? Mas você não acreditar que Deus existe é outra. Eu acho que no Mas final, é diferente. eu acho que no final disso tudo, sabe o quê? Independe do que a gente, a pessoa, acha que é Deus, acha que é Jesus. Eu acho que depende da sua fé. E aí a sua fé vai fazer você acreditar em alguma em algo maior. Seu eu acho. sagrado. E aí o importante é isso, a fé dentro de qualquer igreja, dentro de uma casa de umbanda, dentro da casa espírita. Você quer ver só? A gente traz para o espiritismo porque a gente é espírita. Mas quando eu fugi do espiritismo muito tempo na minha vida. E quando eu descobri o espiritismo e que eu aceitei, que vim, que como o Deise falou, você vai lá no fundo do poço e você se recupera, eu queria botar na cabeça de todo mundo. Eu estava tão bem, eu estava vivendo algo tão novo na minha vida e tão bonito e tão real que eu falava. Aí todo dia eu acordava e botava uma mensagem no grupo falando de Jesus. Aí meus sobrinhos ficavam assim: tia Norma agora só fala de Jesus, não fala mais outra coisa. Virou crente? Falei, virei crente, porque hoje eu estou acreditando, hoje eu estou vivendo e eu queria trazer todo mundo. Então, assim, de repente, essa angústia sua, que seu filho é ateu, não sei o quê, ao invés de você bater boca com ele, vai sendo exemplo, vai orando, que ele vai mandar esse caminho. Então, gente, vamos dizer, eu amo Jesus, Ele é o amor da minha vida mesmo, sabe? Não tem outro, Ele é o essencial, Ele é meu tudo. É isso que a gente precisa. Eu sou de uma família católica socialmente e espírita nos bastidores, deu para entender? Bem assim. Deu para Quem mais? Quem mais? Era católica para ir na missa, blá blá blá. Mas depois assim, olha, fulano vai dar consulta, não sei o quê. Eu era pequena e eu achava aquilo ali
não fechava na minha cabecinha, entendeu? O quebra-cabeça faltava uma pedrinha, mas isso era eu, mas eu era cocó, então. Aí tá, aí foi crescendo, fui entendendo, tá, tudo bem, é social. E aí me passaram essa história de que tinha que beijar o senhor morto. Aquilo para mim era a morte. Era a morte. Eu também tinha horror de ir à igreja. Passei por isso tudo. Né? E minha mãe levantava o véuzinho. Enfim. Mas E aí? Hã? Isso é tortura. É tortura. E aí na minha cabeça, eu pensava assim, gente, se estão dizendo que Deus, que Jesus é maravilhoso, como é que ele pode punir? Quem pune não é assim, não. O amor não é no lance da punição. Isso, eu pensando, eu ficava... A importância da racionalização. Você raciocinar, você procurar entender. Pois é, mas aí eu era guri, eu era assim, adolescente, pré-adolescente, 12, 13, e meu pai obrigava a ir para a missa e falava assim, pai, o que eu vou fazer nesse negócio aqui que é muito chato? Quando eu estou me concentrando, levanta. Quando eu estou me concentrando, ajoelha. Quando eu estou me concentrando, senta. Não resolve. O que eu tenho que fazer? Aí passou. Cresci, fui fazer faculdade. Estudei História da Arte. E aí eu entendi a opressão política que tinha arquitetonicamente, que quanto maior o pé direito das igrejas, dos templos, mais oprimia o ser humano e você se sentia um topo, assim, dizendo não era ninguém, isso era um lixo. Então isso veio, gente, desde os primórdios lá, que começaram a fazer as igrejas. História, né? Não, na real, quando você vê a história de Jesus, a história da vida de Jesus, né? Tem esses Ele foi preso político, ele foi torturado. Eram os bastidores, não eram as igrejas, eram as sinagogas. Então era uma fofocada, era um querendo difamar Jesus. Eles tinham espiões para todos os lugares para ver o que Jesus estava fazendo, o que o povo de Jesus, o que os apóstolos os discípulos estavam fazendo, entendeu? Então, esse tipo de coisa, depois que foi fundada a igreja, de uma certa forma passou também para a igreja isso aí. Então, existe um livro chamado O Atalho. Eu acho que aqui no centro da chama. Eu consegui mudar. Eu consegui, juro para você, porque eu era de um centro espírita que tinha essa visão. Você vai ser culpada, você vai ser punida. Aí passei para um outro, que é da congregação da Joana de Andes, né, da Maria Angélica, e lá eu descobri, gente, Jesus é um amigo. E aí... E agora? Ele tá amigo. Não, super amigo. E aí eu tinha aquela história de Senhor Jesus, vós que estáis, ó Senhor. Eu agora falo, olha só, Deus, ô Jesus, eu vou pro quintal e falo assim, olha só, Jesus. Gente, isso que Marcinha está falando é muito interessante, porque é a intimidade que você tem. Hoje eu tenho. Com a espiritualidade, né? Com Jesus. Eu lembro das histórias de Irmã Dulce. Ela falava com o Senhor. O Senhor mandou. O Senhor vem resolver essa Resolve. situação. Isso. Entende? É a maneira de falar, essa simplicidade, mas é uma intimidade. Eu falo pro meu amigo. Quando traz pra não seria algo desrespeitoso, mas é algo de alguém que tem consciência, que pode atingir esse nível vibratório, de que pode estabelecer essa ponte psíquica com a espiritualidade, porque a oração é uma ponte psíquica com Deus, né? Se a gente coloca uma crença limitante de que está distante, a gente vai acreditar que está distante mesmo. Então a gente, Jesus me ajuda. Você, meu Deus me ajuda, como é que você está? Você está nesse nível. Derrubar as barreiras, né? Enfrentar. Eu tenho uma amiga que ela puxa a cadeira, ela toda espalhavatória, ela fala assim, Jesus
ela na cadeira e fala assim, Jesus, senta. Aí quando ela está com muito problema, ela pega a cadeira, bota na frente e fala assim, hoje eu vou olhar olho no olho. Que legal! E eu preciso de você. Você me mandou a situação, o único amigo que eu posso ser clara e falar verdadeira, o que eu estou sentindo é com o Senhor. Então vamos lá. Aí descracha. Isso é intimidade, né? Eu, a primeira vez que ela me falou e eu vi algumas vezes ela fazer, eu ria. Ela tá doida. Louca. Terminadas as festas das tendas em Jerusalém e suportadas varonilmente as tendas, Jesus e os seus necessitavam de repouso. O mestre não ignorava as dificuldades e os 12 o surpreendiam de quando em quando amedrontados. Confraternizando com o poente de ouro, a lua e prata, o firmamento. E aí Jesus chega na porta, né? E Lázaro está aguardando ele. Lázaro aguarda jovialmente o rabi e os seus à porta da casinha risonha e franca. Paz se faça nesta casa. Jesus decreta a paz. A própria paz está entrando na casa. Né? E aí ele diz, paz convosco, mestre. Respondeu Lázaro, como Lázaro respondeu. Em efusivo abraço. O que é um efusivo abraço, gente? é um gostoso. Não é um abracinho assim, é um Abraço gostoso. né? É um abraço feliz, um efusivo abraço, enquanto osculava o rosto do hóspede querido. Ele abraçava e beijava Jesus. Olha que coisa linda. Como deixou assim a cena, exatamente assim, mostra exatamente assim. Abraçando e beijando Jesus. É isso que a Bíblia está falando aqui. Né? Como Jesus está? É um amigão que chegou, gente. E aí, as duas irmãs se apressavam em receber os visitantes, né? Servia água e o lar emoldurava cheio de natural agravia. Imagina a alegria, a agonia, era a gente chegando, e água, e arrumando assim, e arrumando a mesa para a comida, né? Marta, apressada, correu aos mistérios domésticos. E aí Marta, ofegante, corre para cá, corre para lá, procura Maria, não acha Maria. E agoniada, a gente faz isso, né? Quando a gente recebe gente. Eu sou purinha. Gente querida, a gente vira Marta, esquece o objetivo da coisa e está ali arrumando as coisas, né? E aí, quando lá fora o murmúrio das vozes se apagava, aí a Maria se senta aos pés de Jesus. Imagina a cena. Maria larga tudo, se senta aos pés de Jesus. Jesus, ela está aqui no chão. Jesus, apaixonada do meu filho. E aí, fitam docemente, acompanhando a narrativa com embevecimento, ouvindo tudo que Jesus está contando dos últimos acontecimentos ali, né? Só se refazendo na lembra, Maria. Eu não queria nada na vida. Não estava mais nem aí. E aí Marta grita, Maria, grita a outra. E encontrando a reclama, mestre, manda ajudar-me, enquanto me estafo, sorriu a fábrica. Ela está fabricando. Ela te importuna, sem preparar a casa para o repasto. Porque era da época, né? Era o costume da mulher ainda servir, preparar e tudo mais. Então, na cabeça de Marta, Maria estava fazendo uma coisa horrível. Bem, está sentada ouvindo, com os outros ali sentados. A Maria estava ali porque sabia que tinha Marta com ela. Mas a resposta dele foi. Aí a resposta dele, gente, é uma resposta que a gente fica falando no meio espírita, a gente fala muito, né? Não está alguém agoniado com as coisas, Marta, Marta. E aí Jesus diz, Marta, Marta. Respondeu Jesus sorrindo, gente. Olha como o Rabi era doce. Ele não respondeu com admonição, né? Ele respondeu ela sorrindo, assim, observando em nós, criança espiritual ainda, né? Respondeu sorrindo. Estás afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada.
Isso me bateu tão fundo. Me bateu fundo, que a gente fica no vucu-vucu, aí fulano vem aqui, vamos Pra arrumar, vamos receber. virar, e esquece a essência. A essência das coisas. É mais do que isso. Enquanto Marta, desapontada, se aquietou, aí Jesus aproveitou do contexto para narrar uma historinha. Vou narrar uma historinha aqui para que fique mais claro, para que vocês entendam melhor. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passava pelo seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, ele se acercou para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender as pequenas tarefas. Mas o rei ali não podia ficar, e após o repasto ligeiro partiu. Somente aquele que o escutou se inteirou do programa do seu reinado, o que era mais importante. Ele já ficou bem claro ainda, ele já deu a missão. Aí ela diz: desculpa-me, são os velhos hábitos muito arraigados, né? Até hoje. Até hoje. É o homem velho, né? Que a gente não vai tirar. A gente está nesse esforço danado. Aqui tem a expressão por cima da carne seca. A gente fica achando que a gente está por cima da carne seca, né? E está tudo bem. Quando a gente vem uma provazinha, aí a gente percebe os velhos hábitos de sempre muito arraigados. É disso que Jesus está falando, que Marta fala com tanta propriedade. E aí, para atingir a plenitude, acrescentou Jesus: só uma coisa basta. Vamos ouvir o que é que basta bem nos orelhos da minha vida. Espírito de luta capaz de arrebatar as velhas algemas. Espírito de luta capaz de arrebatar as velhas algemas. E renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Quando eu falo isso, quando a gente vê um negócio desse, será que a gente acha muito piegas? Ou será que a gente acha muito sonho? Ou será que a gente acha só muito bonito de dizer? Porque eu editei aquele videozinho de Chico Xavier e ele estava dizendo que a solução para a felicidade, era que a gente descansasse só para a gente restabelecer o corpo. E que no mais, depois do corpo, refere que todos os momentos a gente deveria servir. E era serviço de trabalho também. Só que na nossa cabeça do mundo, a gente ainda divide as coisas em caixinhas, gente. A gente fala: não, meu trabalho, meu ganha-pão aqui, e agora eu vou ser espírita. Aqui é meu trabalho e agora eu vou ser espírita. Não é assim. Onde a gente estiver, a gente não deixa de servir a Jesus. E é no nosso trabalho mesmo, com todas as dificuldades, com as pessoas difíceis, com as nossas vidas, porque a profissão que a gente escolheu tem muito a ver com o nosso resgate. Vamos dizer que não, mas tem. Onde você está tem muito a ver com o seu resgate. Não tem como dividir nossa vida em caixinha, não. É Jesus o tempo todo mesmo. É servindo o tempo todo. A gente é médio o tempo todo. Não desliga não, gente. Eu sou médio aqui. Eu vou sair ali, pum, apertou o botão de liga. Aí, tal dia eu vou estar no centro de novo. Agora eu vou ser médio novamente. O que é isso? Não é assim. É aqui e é lá. É desdobrando, é saindo do corpo. Isso aí é muito verdade. A gente trabalha o tempo todo. Eu lembro que eu trabalhei num lugar que tinha uniforme. Você tinha que colocar uniforme e trabalhar em inúmeros setores. E tinha gente que era assim: ai não, agora eu estou de uniforme, aí eu não posso falar besteira, não posso isso, não posso aquilo. Sei lá. Enfim, mudava. Era tão engraçado. Eu falei: ué, e tem diferença de uniforme fora do uniforme, no ponto do ônibus? Tem diferença?
eu saio e encontro uma situação. E aí eu olho para aquela situação que eu posso resolver naquele momento. Eu volto a ver o padrão do mundo. E se no nosso ambiente familiar, a gente tem que ter muita atenção. Se o padrão é não acolher, não é servir, é olhar para as condições de vida das outras pessoas. Foi ele que plantou. É isso mesmo. Se a gente cresceu ouvindo isso, muito cuidado. Porque a gente tem uma tendência muito grande a reproduzir os velhos padrões, os velhos hábitos. E geralmente é fora daqui mesmo, na rua, na lida, no trabalho, na família, que as provas vêm. A pegadinha vem. A pegadinha chega. E se a gente não estiver atento e vigilante, a gente vai cair. Aí quando a gente desdobra, eu estou assim, calma, assim comigo. E aí quando a gente desdobra, é onde a gente recebe as orientações. Vão dizer, foi mandada uma situação para você hoje. Você passou por aquela situação, você não deu a mínima. E agora você vem chorar-pitando aqui. Eu estou dizendo, gente, assim. Foi mandado e você não deu ousadia, não olhou para aquela situação. E agora você quer dizer o quê? Você acha que os nossos instrutores não fazem, não nos alertam? Sim. A disciplina, né? A disciplina é isso, eu tenho que olhar aqui, é fora em qualquer lugar. É desdobrar o mundo, né? Na mente humana que eles falam isso pra gente, né? Ué, você tá falando isso, mas você não faz isso. Sim. E é na mediúnica que a gente vai ver. Aproveita mesmo para tirar o véu. É bonitinho, minha cara. Acontece isso. Então aí Jesus continua. Ela diz, tens razão para Jesus. Aí Jesus diz, o pão, o agasalho, a terra não nos dá. O céu estrelado é coberto excelente, o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade, né? A busca incessante da verdade em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma sociedade superior, com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. O homem se afadiga inutilmente e se perde a si mesmo como se estivesse em labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais. Olha, vamos prestar atenção aqui. Uns se aferram à posse e são vencidos pelo que possuem. São vencidos pelo que possuem. Né? Outros se encastelam nas paixões e sucumbem soterrado ao peso delas. Inúmeros se agarram nas ambições e enlouquecem percorrendo-lhes assim nas escabosas. A Amélia sempre fala isso, o mestre anunciou o olhar em derredor. Eu acho que Jesus tinha uma olhadinha, tinha dele parar e olhar assim ao redor. A Amélia sempre fala isso. A sala iluminada, né? Os vencedores do mundo enquanto vivem estão inquietos e quando atravessam o umbral do túmulo estão sempre vencidos e sofredores, atados às amarras da retaguarda. Aí a gente fica com inveja dos outros, que está botando lá na rede social, está morando na mansão, está no carro, não sei aonde, está viajando para a Europa não sei quantas vezes no ano, e a gente está lá com inveja, sem saber, gente. Não estou dizendo que isso não é bom, não é viajar, não, gente, é isso. Mas sem saber das dores que se carregam. A gente fica tomando o outro como parâmetro para a nossa vida, como se a grama do vizinho fosse mais verde que a nossa. Quanta mentira! Quem ouve muito as dores humanas, né? Quando a gente faz acolhimento fraterno, que faz acolhimento fraterno, sem distinção, né? Social. Tanta pessoa vestida em uma túnica nobre,
às vezes quem está atribuído de posses do mundo e títulos de mundo e ovacionados na mídia são aqueles mais atormentados que mais sofrem. E a gente vê tanta sabedoria, tanta simplicidade em situações sociais tão humildes, tão simples, de tanta escassez, e pessoas com corações tão generosos. E aí quando a gente vai ver, quando desencarna, né, que se mostra verdadeiramente como é, a ilusão da matéria cai por terra. É o que geralmente acontece. Vamos ficar atentos, né? E aí ele continua, né, falando sobre, por essa razão, o Filho do Homem não possui uma pedra para repousar a cabeça, embora as aves dos céus tenham ninho e as serpentes e os lobos possuem covis. O que quer dizer isso aqui? Isso é muito interessante. Quando a gente se empenha em encontrar o nosso lugar no mundo, e o nosso lugar no mundo geralmente é servir Jesus, né? Não, geralmente não é servir Jesus. Porque o sentimento do servo por opção é um sentimento de pertencimento. É um sentimento de plenitude, é preenchido. E quando a gente está nesse caminho de preenchimento, os céus se abrem para nos oportunizar as coisas. Porque a nossa vida está fazendo sentido para as outras vidas. É interessante que o bem nos dê todas as condições de caminhar, porque a nossa vida está impactando outras. E a gente fica com medo. Não vou por aqui, não. Eu vou por aqui que é mais seguro, que eu acho que é mais seguro. É tanta ilusão. Tanta ilusão. Né? Vamos acordar. Senhor, aí João pergunta a ele se vai demorar para chegar nessa hora de entendimento humano, que todo mundo vai entender, né? João bonitinho, João era o mais novinho, o mais assim, ele tinha um carinhozinho de João, né? Por ser um tio, eu acho, o mais novo, um discípulo bem amado, né? Fala. E aí ele diz, as sementes estão sendo lançadas nestes dias, nos dias daqueles tempos, né? A floração e a colheita pertencem a nosso Pai. Semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, e fascinados pela verdade, avancemos resolutos, pois que só isto realmente é necessário. Entendi o que eu estou te falando, né? E aí a melhor fora recendir, suavizar, vigilantes, atentos, com a curiosidade.